Ora então, bom ano, boa tarde, meus amigos. É com todo o gosto que aqui estou de novo, no início deste ano, e por coincidência também em algo que tem a ver com o início, também tem a ver com o início de tudo, também tem a ver com o início desta doutrina que chamamos Espiritismo e que nós estudamos, que é exatamente Deus. Tem de tal maneira essa característica de base, de sustentação, de início, que é um dos pilares filosóficos em que esta doutrina assenta. E embora tenha uma natureza essencialmente filosófica, tentarei hoje demonstrar-vos que há pequenos fenómenos desta grande obra que o caracteriza, já que nós não podemos ver Deus, o que nós vemos é a obra dele. E quando nós questionamos quem é que fez isto, aquilo que nós não conseguimos atribuir a autoria a alguém, nós dizemos que é Deus. Sei lá, olhando para a natureza, quem é que fez isto? Não foi o homem, de certeza. Ok? É Deus. Então, mas a natureza não é Deus. Tal como o quadro que ali está pintado não é o pintor. Ok? É apenas a obra. Ok? Mas sim, nós temos evidências, tal como nós temos uma evidência da capacidade de pintura do pintor que pintou aquele quadro, porque temos ali uma evidência que podemos estudar, que podemos demonstrar, que podemos sujeitar à experimentação, também nós o podemos fazer. E é isto que eu hoje vos vou tentar demonstrar aqui. Como é que vamos fazer isto? Vamos efetivamente começar por falar um pouco dos conceitos filosóficos, integrar este ente Deus como um dos conceitos, um dos pilares filosóficos na doutrina espírita. Depois, dentro disto, vamos verificar cada um deles, quais são as características deles. Há uns que se podem ir mais adiante em termos científicos, outros temos que ficar mais por a natureza filosófica. Depois de apreciarmos tudo isto, vermos a história, um bocadinho da história de Deus, entrarmos então no método científico, para vermos como é que depois vamos pegar neste ente e o vamos sujeitar ao nosso método científico. E então, a partir daí, iremos começar por investigar o que é que a probabilidade matemática, nós quando às vezes não sabemos a razão de uma coisa, costumamos dizer, foi por acaso, não é? É uma sorte. Ei, eu tive uma sorte enorme, o carro não me bateu. Ei, que grande azar, bati com o carro. Quer dizer, a gente não sabe porquê e é a sorte e o azar. E a gente já vai ver a potência disso, que se chama probabilidade matemática. Vamos ver. E vamos ver se, por acaso, estudando a potência dela, ela poderá justificar depois uns fenómenos, uns quadros pintados por o autor a que a gente chama Deus. Vamos verificar isso. Então depois vamos passar para essas evidências. Nessas evidências eu vou pegar em algumas, podíamos pegar em muitas, mas eu vou pegar em algumas e vamos pegar numa obra de um senhor que já desencarnou, era um cientista, Grayson Morrison, escreveu um livro muito interessante, que é 7 razões para que um cientista acredite em Deus. E ele era presidente da Academia das Ciências Americana, foi diretor do Museu Natural de Nova Iorque, de História Natural de Nova Iorque, é muito interessante. E pronto, e perante aquelas evidências todas e o nosso filosofar e argumentar, chegaremos a uma conclusão, adiante veremos. Muito bem, entremos nos conceitos filosóficos. Os conceitos filosóficos da doutrina espírita vêm logo na obra primeira, até da codificação básica, que é o Livro dos Espíritos. Podem ser elencados mais ou menos. Por certo, temos Deus como causa primeira de tudo, depois temos a existência do Espírito, porque nós somos imortais e não somos só corpo. Depois temos, se há Espírito, há comunicação entre os Espíritos. Eu estou a comunicar convosco, somos Espíritos. Estou a comunicar. Mas também há comunicações de uns que não se veem e que também comunicam connosco, através da transcomunicação humana, ou a transcomunicação, a chamada transcomunicação mediúnica, ou a transcomunicação instrumental, hoje em dia, que também já existe. A reencarnação não é possível para o cumprimento da justiça deste ente. Uma das características deste ente é a misericórdia e a justiça. Não é possível que tudo se jogue numa vida, não é possível. Senão seria injusto um bebê que agora nasce e passa e morre daqui por 4 horas e muitos de nós já temos 40 anos, outros menos, mais, enfim, seria injusto. Deus não ia escolher aquele, se fosse só uma jogada, não é? Não ia escolher aquele para ser injusto. Não é, não pode ser. Não cabe nem, ou aquele que nasce paraplégico para toda a vida e a gente anda numa boa. Não é possível.
Se nós aceitarmos várias existências, a coisa muda de figura. Por fim, também que nós não estamos sozinhos. Há pluralidade dos mundos físicos e pluralidade dos mundos não físicos. Há outras dimensões, mesmo no nosso mundo, não visíveis para nós. Portanto, há várias casas na casa do nosso Pai, como dizia Jesus Cristo num dos Evangelhos. Muito bem, então, Deus. O Espiritismo tem na existência de Deus o seu princípio maior. Deus é eterno, imaterial, imutável, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Isto foi o que os espíritos disseram a Kardec, que está vertido logo na primeira parte e nos primeiros capítulos do Livro dos Espíritos, que é das causas primeiras. Vem lá isto, o que nós ouvimos é, supostamente pela voz de Kardec, mas é o que lhe disseram os espíritos e vem naquelas perguntas iniciais. Portanto, tem estas características. Nós não conseguimos definir Deus, por nós, para definirmos Deus, o que é definir? E vem um bocado com a ciência. Definir é preciso, definir é marcar um limite, desde aqui e ali. É preciso comprar. Como é que eu posso definir o que é indefinido? Quer dizer, Deus é que nos pode definir a nós. Quais são os limites de Deus? E para levarmos, por exemplo, a um laboratório, como é que comparamos com quem se ele é único? Estão a ver? Portanto, esta natureza deste ente, nós chegamos a ela filosoficamente, é pela razão, mas levar a um laboratório já estão a ver ele, o ente em si, não. Agora, há algumas evidências, alguma obra dele, sim, e é isto que a gente vai fazer. Portanto, olhemos para uma história de Deus para percebermos isto também melhor. A história da ideia de Deus mostra-nos que ela sempre foi relativa ao grau de intelectualidade dos povos e de seus legisladores. Na antiguidade, Júpiter empunhava o raio, Apolo conduzia o sol, Netuno senhoreava os mares. Mas se de um lado a ignorância havia humanizado Deus, a ciência lhe confere dimensão mais inteligente e, portanto, mais próxima dos atributos da divindade. Racionalmente não é possível admitir um efeito sem causa. Olhando o universo imenso, a ordem e harmonia a que obedece a marcha dos mundos inumeráveis, olhando ainda os seres da natureza, o reino vegetal e os minerais, com suas admiráveis variedades, sondando também o mundo microscópico, com incontáveis formas unicelulares, toda essa imensidão, profusão e beleza nos obriga a crer em Deus como causa necessária. O feto não pode conhecer a dimensão de quem lhe dará a luz, da mesma forma que o homem é incapaz de perceber Deus em sua divina essência. Mesmo depois da morte, dispondo de faculdades perceptivas menos materiais, não pode ainda o espírito imperfeito perceber totalmente a natureza divina. Como recém-nascido, precisará crescer e evoluir para aos poucos adquirir entendimento. Portanto, é o que eu estava a tentar comunicar. A natureza deste ente não é como uma coisa que a gente toca e vê e experimenta, joga contra outra coisa a ver qual é. Não é. Só se lá chega através da filosofia, através da razão. Platão dizia que filosofar é a gente ter uma crença, tem que por verdadeira, por exemplo, nós temos esta, tem que existir este autor, chamemos-lhe o que a gente chamar, Deus, causa primeira, Alá, que é responsável por aquilo que a gente não consegue encontrar, não consegue atribuir a outro autor. Portanto, e esta é uma crença verdadeira, nós chegamos a ele justificando isto, quem é que fez isto?
quem é que é o autor? Em qualquer uma das nossas ciências físicas hoje. A gente observa um efeito e vai remontando para a causa, a mesma coisa. Só que neste ente já estão a ver que tocá-lo não é possível. Não é possível pegar nele e levá-lo a um laboratório, como levamos 2 reagentes químicos e vemos, não é possível. Portanto, só tem uma natureza essencialmente filosófica. Já por contrapartida, por exemplo, se olharmos para o espírito, para além da natureza filosófica, de justificação, que tem que permanecer, tem que sobreviver perante a morte, já hoje há evidências bastante mais palpáveis, nomeadamente experiências quase-morte. Ok? Experiências quase-morte demonstram claramente isso. Pessoas que entraram num hospital com paragem cardíaca e seguida de paragem cerebral, comprovada por ressonância magnética funcional, tudo, só por decisão do clínico se continua a tentar recuperá-lo. E aqueles que recuperam, há estudos já feitos, aqueles que recuperam vêm com umas memórias muito frescas daquele momento em que estiveram mortos. Ora bem, como a medicina diz que tudo é, a medicina tradicional, mecanicista, diz que o cérebro é o produtor da consciência, tudo é produzido pela consciência, mas se o cérebro estava parado, tinha protocolo de morte, como é que depois a pessoa vem com memórias? E hoje a medicina já é mais contida e já reconhece que existe uma consciência não local, que pelo menos sobrevive nos primeiros minutos da morte, que são aqueles que depois foram recuperados, pelo menos. Quer dizer, claro que nós vamos mais adiante, não. Se existe nestes primeiros minutos, segue para lá, porque depois há outras evidências, por exemplo, transcomunicação mediúnica ou instrumental. Mas pronto, isto para vos dizer que este ente já é mais... tem uma natureza mais científica que se pode comprovar, nomeadamente pelas experiências quase-morte. Também a comunicabilidade dos espíritos, sim, tem uma natureza filosófica de justificação, nós estamos a comunicar, por exemplo, mas também tem uma natureza científica que nós hoje, enquanto até aqui tínhamos, e no tempo de Kardec havia apenas a transcomunicação mediúnica, através de um médium humano, que se pode sempre questionar até que ponto há uma parte na informação que nos é comunicada que é do médium e não tanto do comunicador. Há sempre alguma dúvida, porque é um filtro. Hoje em dia temos a transcomunicação instrumental que já é totalmente ao contrário, aparece registado em gravadores de voz, como eu investigo nessas áreas, isto é o meu instrumento de investigação para vozes. Faço uma pergunta, eu gravo e depois vou ver que há aqui uma resposta, uma alteração pelo menos. E quem diz em voz, diz em imagem, uma série de coisas. Portanto, é mais do gosto científico nosso. Não, espera aí. Uma coisa é dizer que vi alguém a falar e a gente fica assim um bocado na dúvida. E outra coisa, não, está mesmo aqui a voz. Está mesmo aqui a imagem. E agora? De onde vai? Ok? Portanto, outra natureza, outro ente com uma natureza mais científica, chega-se lá com umas evidências mais palpáveis. Por fim, seguindo a reencarnação, tem uma natureza filosófica, tivemos aqui a ver razões para isso, com a história do bebê que pode morrer passado um bocado e nós andamos a viver e do que está paraplégico, como é que poderia ser, portanto, Deus não poderia ser injusto a esse ponto, filosoficamente tem que existir, mas também em termos científicos começam hoje a haver. Já existiam, mas hoje começam mesmo cientistas a interessar-se pelo assunto, nomeadamente com memórias de vidas de criança, até aí aos 6 anos, há crianças que vêm a contar uma vida anterior e dão detalhes que batem tudo certo. Por exemplo, um menino que diz para o seu pai, quando eu era teu pai, portanto ele seria avô dele, não é? Mas ele não conheceu o avô, porque entretanto faleceu e ele também não conheceu o neto, o avô também não conheceu o neto, então passado um tempo nasce, e então depois começa a recordar-se de detalhes dessa vida, como avô de si próprio, pai do pai, por exemplo, e o pai confirma e vai-se confirmar as histórias todas. E se isso ainda poderia a gente pensar que, bem, mas isto pode ser uma criatividade do menino, o que é duvidoso, até aos 6 anos de idade, que é que o menino pode saber ou lembrar-se, mas pronto. Mas quando ele vem com marcas de nascimento compatíveis com a forma como morreram nessa vida anterior, a coisa muda de figura. Nomeadamente, um caso é uma criança que diz ser o seu avô, pai da sua mãe, e nasce com uma malformação congénita numa válvula no coração, exatamente no mesmo sítio onde se foi verificar no certificado de óbito
da vida anterior que ele se reporta que seria seu avô, ele era polícia e levou um tiro exatamente ali. E ele nasce com essa marca de nascença. E a ciência aqui... Ok? Portanto, isto para vos mostrar, estão a ver, há umas diferenças entre a ciência. Ciência se a filosofia é justificar uma crença que se tem por verdadeira, a ciência é dessa crença que já está justificada pela filosofia, agora pequenos detalhes dela, pequenos fenómenos, pequenas obras do grande autor, nós podemos comprovar, isto é, levar a um laboratório, explicar as leis como funcionam, etc. por aí adiante. É esta a natureza que daí dizermos que a ciência é filha da filosofia. Por fim, neste conjunto apenas de cinco bases filosóficas, temos a pluralidade dos mundos. Claro, tem uma natureza filosófica simples, nós todos temos a percepção que não podemos estar sozinhos, porque não faz muito sentido que quem criou isto tudo criou uma série de globos à volta que a gente deleita-se a olhar, e as estrelas, e assim, mas a pessoa era tão pouco inteligente, deu-se um trabalhão enorme de fazer isto, só para nós, uns que estão lá perdidos num grãozinho no meio do universo, à noite olharem para o céu e dizerem que é bonito. Não entra, quer dizer, não abona em favor da inteligência deste ente, não era? Então, filosoficamente estamos a filosofar, mas claro, hoje em dia já temos evidências científicas, não anda aí a astrofísica e a astronomia não andam a investigar por exoplanetas à procura de seres parecidos com ainda não chegaram lá, mas já começa a haver algumas coisas, embora andam a focalizar só em planetas parecidos com o nosso, mas estão a ignorar uma série deles. Mas também há a física quântica, coisa já demonstra que, para além das 4 dimensões do nosso mundo visível, comprimento, largura, altura e tempo, a nível elementar da matéria, por baixo do átomo, existem mais 7, o que dá 11 dimensões, onde provavelmente estão esses seres que falam connosco e a gente não vê, e é normal. Nós é que não estamos a ver essas dimensões, mas elas existem, está provado que existem. Ok? Muito bem. Isto foi só para dar-vos uma ideia da natureza de cada um destes pilares. Portanto, concentremos então no pilar que nós queremos hoje tratar, que é o de Deus, e vamos começar pelo método científico, que é como se deve fazer as abordagens científicas a qualquer coisa. O método científico é constituído por uma série de fases. Começa-se numas observações, fazemos uma pergunta, portanto, observamos, por exemplo, um quadro, fazemos uma pergunta sobre o quadro, quem é que pode ter pintado, porque tem aquela cor azul e tem aquelas formas mais... Enfim, por aí adiante, com o conhecimento que tínhamos antes, levantamos uma chamada hipótese. Hipótese porquê? Uma pequena justificação, ainda não é tese, hipótese, é pequena tese. E depois temos uma pequena tese, que isto é só o raciocínio aqui a funcionar, é só a parte filosófica a funcionar, é a crença verdadeira justificada, ok? Depois temos já uma tese, uma pequena justificação possível, pode ou não funcionar, vamos sujeitá-la à experimentação, vamos tirar conclusões, documentar, fazer novos documentos, e vai seguir. E aqui entramos já na parte científica, que é, vínhamos da crença verdadeira justificada, da hipótese, tínhamos uma hipótese, agora vamos sujeitar aquela justificação pequenina que encontramos, a ver se ela, com outras evidências, também justifica outras evidências, sim ou não. Ok? É isto, a forma como funciona. O espiritismo em si, como ciência, também é assim, e vem defendido em vários momentos e em várias obras. Reparem, por exemplo, aqui na parte no que diz respeito a este uso da filosofia, diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no capítulo 19, vem lá, fé transporta montanhas, e diz que a fé inabalável só é a que pode encarar de frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Portanto, aqui nós temos que racionalizar, não é ir na primeira cantiga, porque alguém diz que Deus existe, não, eu tenho que saber porque é que Deus existe. Tenho que eu poder racionar e justificar, ok? Também, mas nos é dito, quando depois a gente entra aqui nesta fase da experimentação, por exemplo, o Livro dos Médiuns, que é um livro de natureza científica do Espiritismo, diz assim, por exemplo, na pergunta 230, diz lá, melhor é repelir, é no capítulo 20, melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Uma só teoria errónea. Portanto, muito cuidado aqui. Está bem? Levantemos hipóteses, mas agora vamos experimentar. E se não responder a tudo, fora com ela. Outra. Como em qualquer ciência. Ok? E, mesmo assim, mesmo quando nós já conseguimos transformar uma hipótese em tese, conseguimos, com a nossa hipótese, chegar ali, ter concluído e estabelecer, por exemplo, uma lei, como é que funciona aquele fenómeno, mesmo assim, cuidado.
o Espiritismo, e na Gênese vem isso, a última obra da codificação básica, se forem ao capítulo 1, o caráter da relação espírita, lá na pergunta 55 vem que o Espiritismo como ciência vai ao lado das outras. E se em algum momento qualquer uma das outras descobrir uma verdade melhor que a que o Espiritismo tem, o Espiritismo aceita e ajusta-se. Ponto final. Não há cá dogmas. Ok? Isso é a natureza espírita. E, portanto, este ente também tem que, para nós, tem que fazer sentido. Ora bem, então, vamos aqui ver Deus. Vamos observar. Vamos começar por observar. O que é que a gente observa? O universo, uma das obras dele. Aprecie a seguinte comparação. Começando com um objeto grande. A nossa Lua. Mercúrio. Marte. Vênus. Terra. Você está aqui. Netuno. Saturno, sem os anéis. Júpiter. O Sol, nossa própria estrela. Sirius A. Pollux, gigante laranja. Arcturus, gigante vermelha. Aldebaran, gigante vermelha. Rigel, supergigante azul. Pistol Star, hipergigante azul. Antares A, supergigante vermelha. Mu Cephei, supergigante vermelha. VY Canis Majoris, hipergigante vermelha, maior estrela conhecida. Tamanho da Terra. Esta estrela tem um diâmetro de 2 bilhões e 800 milhões de quilômetros. Como imaginar esse tamanho? Imagine um avião de passageiros voando ao longo da superfície desta estrela a 900 km por hora. Isto levaria 1.100 anos para darmos uma volta. No entanto, isto é apenas um pequeno ponto entre centenas de bilhões de estrelas que formam nossa galáxia. E há uma centena de bilhões de galáxias por aí. Over the last few decades, scientists from around the world have been making discoveries which clearly show that an intelligent designer is responsible for the creation of the universe. Many believe that the entire universe came into existence out of nothing by chance. But if you really think about it, nothing couldn't bring the universe into existence because nothing produces nothing. Everything that begins to exist must have a cause. Nós conseguirmos provar que aquilo que não é obra do homem é obra de Deus, então, e se o universo que é obra dele existe, então Deus existe, tem que existir o autor, certo? Podemos partir, estamos a filosofar bem, não estamos? Muito bem, então vamos agora seguir. Ora bem, nós vimos ali falar uma coisa que já há pouco dissemos, que quando a gente às vezes não sabe quem é que é o autor de algo, dizemos sorte, azar e tal. Ok, vamos então ver o que é que este ente, o da sorte e do azar, que tem expressão matemática, hoje estuda-se isso, é probabilidades matemáticas, qual é a potência dele? Vamos ver, hein? Vamos ver. Vamos começar então por aqui pela probabilidade matemática. Vamos aqui ver uma coisinha muito simples. Vamos imaginar que tínhamos aqui 10 moedas de euro e pintávamos em cada uma delas um número, 1, 2, 3 até a 10. Metíamos no bolso, ok? E agora, qual seria a probabilidade de, ao metermos a mão no bolso, sacarmos a moeda numerada número 1? É uma em cada 10, não é? Se não sai à primeira, sairá à segunda, garantidamente a última que resultar vai sair. Portanto, uma vez em cada 10 a gente vai acertar nela, garantido. Podemos acertar mais cedo ou mais tarde, mas é a potência máxima, 1 em cada 10. Muito bem. Se agora tornarmos a meter as moedinhas todas lá dentro, agora vamos experimentar a probabilidade de que saia
a 1 em primeiro lugar e depois de sair a 1, sair logo a seguir a 2. Não pode ser nem a 3, nem a 9, nem a 10, não. Sair logo. Ora bem, o que é que isso já leva? Leva que é uma vez em cada 100. Uma vez em cada 100 é que isso nos pode ocorrer. Portanto, já leva mais. Mas isto para vos dizer que, ora bem, o acaso não consegue manter duas assim, sempre assim. Não conseguem. Cada vez que eu meto, oh acaso, ajuda-me aí. Cada vez que eu meto a mão, sai a 1 e logo a seguir a 2. Não consegue. Consegue dar-me, dou-te um jeitinho. Em cada 100 vezes és capaz de lá chegar. Muito bem. Mas agora vamos imaginar que fazíamos a mesma coisa e agora experimentamos com mais moedas. Ora bem, e se for com 3 já passa por uma vez em cada 1000. É assim, a matemática, o problema é isso. Bom, e se for saírem as 10 seguidinhas, olha, dá este enormíssimo número. Mas este enormíssimo número a gente ainda poderia dar de barato. Mas sabeis que se nós levarmos 3 segundos a fazer esse gesto, contarem, multiplicarem 3 segundos por este número, dava 951 anos. Não é nesta vida que vocês vão acertar isto. Acertar com 10 variáveis, não vão. Estão a ver? Uma coisa muito simples. Mas a obra que a gente observa parece que anda demasiado certa. Está a acertar, não é só 10, é muitos mais. Vamos ver aqui um filmezinho que vai nos explicar isto. Some people say that human existence is a result of a roll of the cosmic dice. Like the gambler who stakes his life savings on the next throw, we just got lucky in the lottery of life. Some people say there's no purpose in the universe, no grand plan, no God behind it all. Our numbers just came up and here we are. But I don't believe them, and nor should you. If I roll this dice, the chances of getting a 6 is 1 in 6. That's not too bad. But what are the chances of me rolling 6 twice in a row? Well, the odds get longer. It's 1 in 6 times by 1 in 6. That's 1 in 36. So I'd have to be pretty lucky to get 2 6s in a row. Now, every time I add the chances of rolling another 6 in a row, the odds go up exponentially, and it gets even more unlikely. Now, what if I rolled this dice 70 times, and every single time I got a 6? Oh, that's pretty unlikely, but it's possible, right? Well, in fact, the chances of rolling a 6 70 times in a row are around 1 in 10 to the 55. That's a 1 with 55 zeros after it. Now, just to put that in perspective, how long would I have to stand here rolling this dice, allowing about 5 seconds per roll, before hitting that lucky streak and rolling 76s in a row? Well, I had a mathematician friend work it out for me. On average, you would have to continually roll this dice for 100 trillion, 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 trillion years before your numbers come up. That's a long time. What if you applied that thinking to us? What are the odds of us being here? Now, the odds of rolling 76s in a row, 1 in 10 to the 55, as it happens, those are the same odds of something called the expansion rate of the universe being just right for the existence of us here today. From the moment of the Big Bang, when our universe began to rapidly expand, the rate of that expansion was exquisitely finely balanced. Any faster, and the universe would have expanded too rapidly to allow the formation of chemicals, atoms, stars, and galaxies. Any slower, and the universe would have collapsed back in on itself. But as it happens, the universe expanded at just the right rate to allow for life to develop in the future, for us to be here. It hit 70 rolls of the number 6 in a row, first time. And the expansion rate of the universe is just one among 30 or so other incredibly sensitively finely tuned constants and fundamental forces in the universe that must be just the way they are for the universe to be able to produce us. So let's imagine, if I went ahead and rolled this dice 70 times, and what do you know, every time it came up 6. No waiting for trillions upon trillions of years, first time. Beginner's luck? Hardly. You would assume that I must have rigged it. Maybe the dice are loaded, maybe there are 6s on every side. It can't be chance. Now let me ask you, why would we assume that this universe with us in it, which is actually way more improbable than my 70 rolls, is just a result of chance? The fact that we're here shows that someone's loaded the dice. In fact,
maybe there's no dice at all. What if the evidence points to this life-permitting universe actually being the product of an intelligent mind which intended for us to be here? Believing in God isn't a delusion. It's a perfectly reasonable conclusion when we look at the fingerprints on our universe. Ainda quereis atribuir ao acaso alguma potência comparada com este ente que estamos a estudar? Mas vamos então agora ver agora pequenas evidências. Nós vimos o que é difícil acertar em 10, muito mais difícil acertar em 70, mas é que a vida está toda certinha. Todos os dias estão 70 e muitos mais certinhos. Ok? É isso que a gente vai ver. Eu vou pegar em 7 casos e vamos ver isto com calma. Ora bem, então passemos aqui a ver as evidências. E tal como eu vos tinha dito, eu vou-me basear fundamentalmente neste livro, que é 7 razões para um cientista acreditar em Deus. Este livro já é do século passado, mas é muito giro. E ele pega em vários fenómenos. Eu vou pegar nesses 7 que lá vem e vamos detalhar. Vamos olhar, por exemplo, para as características da Terra. A Terra anda todos os dias de determinada maneira com as mesmas características. Reparai, por exemplo, aqui na estratosfera, a espessura da estratosfera. A gente sabe que a troposfera somada com a estratosfera chega até aos 50 km. Ok? E é por isso que nós às vezes vemos as estrelas cadentes, que se não tivessem esta almofada, são meteoritos, são corpos que iriam impactar contra o nosso planeta e poderiam causar destruição séria. Como, por exemplo, os dinossauros foram extintos à conta disso, não é? Numa coisa dessa. Mas, de facto, esta almofada está bem calculada de tal maneira que consegue desviar a maioria das coisas. Porque está a 50 km, mas se estivesse a 40, olha, já dava isto. Mas está todos os dias assim. Não é uma vez em cada 100, uma vez em cada 10, uma vez em 100. Não, está todos os dias assim. Ok? Olhemos, por exemplo, para a crosta da Terra. A crosta da Terra tem uma determinada espessura. Imaginemos que agora aumentávamos apenas 3 metros à crosta da Terra. Tirávamos da parte dos gases da atmosfera. A vida deixava de ser possível. Porquê? Porque este bocadinho de matéria que ia ali a entrar, estes 3 metros, iriam retirar da massa gasosa que está na atmosfera gases necessários à nossa respiração. Estamos a falar de 3 metros só, numa imensidão enorme. Mas está todos os dias assim. Não anda umas vezes sim, outras vezes não é? Se olharmos para o fundo do mar, tem uma profundidade média. Os mares têm uma profundidade média. Se a gente agora experimentasse, pela mesma lógica, aprofundar 3 metros à superfície média dos mares, o que é que ia acontecer? Vinha mais água dos rios e iam para os mares, ficava mais seca a terra. Ao haver mais água no oceano, porque os gases se dissolvem na água, ia dissolver mais gases necessários à nossa vida, e nós poderíamos não capitular, mas quem capitulava de certeza era a saladinha. A terra mais seca, falta gases para a função clorofilina, e deixámos de ter a saladinha. E os vegetais, e podíamos também morrer por isso. Mas não, anda tudo assim certinho, sempre. Por outro lado, a distância do Sol, reparem, nós estamos a 149 milhões e meio de quilómetros do Sol. Nem estamos nem a mais, nem a menos. É possível estivéssemos a menos, estivéssemos a 100, não era possível a vida. Era muito quente, como são planetas interiores, Mercúrio, por exemplo, não é possível a Terra, a vida humana, ou mais longe, também não seria possível, estava tudo gelado. Não, nós andamos ali certinhos. Quem é que fez isto? Quem é que põe a Terra lá todos os dias certo, sem jogar aos dados? Ok? Muito bem. Mas também poderemos olhar para a velocidade de rotação da Terra. Nós não nos damos conta, mas nós estamos a girar todos juntinhos a 1600 km por hora, não nos damos conta, porque relativamente uns aos outros estamos à mesma velocidade, Mas se estivéssemos ali fora, numa nave espacial, observamos para a Terra e víamos que ela gira a esta velocidade. Vamos agora imaginar que conseguimos arranjar um travão e travávamos 10 vezes esta velocidade. De 1600 km por hora passávamos para 160. Ora, nós com 1600 km por hora temos, no Equador, temos 12 horas de dia e 12 horas de noite. Em 24 horas gira, não é? Dá 12 horas de dia voltado ao Sol, 12 horas de noite. Ok? Estamos neste balanço. Se agora metêssemos a 160 km por hora, íamos ter 120 horas de dia, o que ia queimar, ia-nos perturbar aqui os nossos sonos, as nossas coisas, e quem ainda sobrevivesse ia morrer geladinho durante 120 horas do outro lado, da noite. Ia apanhar uma noite de 120 horas sem calorzito. Estão a ver? Mas isto anda sempre assim certinho.
Quem é que é o autor disto? É o Dado. Por outro lado, a inclinação da Terra também tem uma curiosidade. Ela está inclinada a 23 graus. O eixo de rotação da Terra não está assim direito. Está inclinado. Ela vai girando e quando anda à volta do Sol, esta inclinação é que ela vai assim oscilando. E esta inclinação dá as estações do ano. Por isso é possível viver onde nós vivemos, que é mais temperado do que no Equador, e até é possível viver-se mais a norte e mais a sul, quase nas regiões polares, porque exatamente há esta inclinação do eixo da Terra. Se ela estivesse a 0 graus, só seria possível viver-se aqui nesta zona central. Porquê? Porque aqui aquecia, era tudo aquecido, o ar quente ia lá para cima está frio e congelava, eram umas calotes de gelo ali, não era possível a vida, mas afinal é, exatamente por isto. E não está nem a 21, nem a 25, a 23 e a gente vive em toda a superfície da Terra. Quem é que fez isto? Olhemos agora para outra questão, para a vida. Se a gente perguntasse agora aqui a vocês, definam-me lá a vida. Bem, quase certeza, ninguém ia coincidir, não havia duas definições. Exatamente porque a vida é uma coisa que a gente tem dificuldade em definir. Há aqueles que dizem que, bom, a vida é uma fatalidade biológica, a vida é um passeio encantado pelos países da fantasia, que são mais fantasiosos e tal. Não há mesmo uma definição única, mas a gente conhece, de onde é que vem isto? Como é que isto acontece? Bem, o mais que se sabe sobre isto é que ela parece vir de uma interação entre a luz, os fotões e o protoplasma, aquelas pequenas substâncias iniciais das paramécias, aquelas bactérias iniciais. E aquilo, a conjugação daquilo acaba de dar vida de uma coisa muito interessante que nos faz assim, a gente ficar assim meio baratinado. Se eu tivesse aqui um pão para dividir com um de vocês, cortava a meio. Portanto, se o pão tinha 100 gramas, cortava a meio, 50 gramas para ti, 50 gramas para mim. Vocês já repararam o que é que acontece quando nós nascemos e somos gerados? Vem um pão. Nós vamos ficar a 100. O que é que acontece no momento de seguir? 100 mais 100, não é 50. E depois desses 100 que dá 200, dá outros mais 100 e mais 100, dá 400. O que é isto? Então, como é que é isto, não é? É-nos assim, não é? Onde é que vem esta força? Quem é que está a comandar? É porque nós, não, se eu dividir, é dividir. Metade da energia para ti, metade da energia para mim. Não, mas o nosso corpito, os animaizinhos e tal, vão-se duplicando. Que coisa gira, não é? É de pensar, quem é que está a fazer isto? Por outro lado, olhem para uma característica da vida muito gira. Para quem gosta de flores, como é que a gente obtém uma flor perfumada? Pômo-la ali no jardim, uma terra, vamos arranjar daquele estrume mal cheiroso, regar aquilo e no fim temos uma flor com perfume. Como é que se faz? Como é que se transforma isto? Quem é que está a fazer isto? Muito bem. Mas também uma coisa muito interessante é a capacidade de escultura da vida. Não há, numa única árvore, não há duas folhas iguais. Não há uma folha igual dentro de uma espécie de árvores. Não há. Cada folha é única. Façam vocês a experiência. Vão ver. Cagando a escultor. Quem é que está a fazer isto? O acaso acho que não conseguia fazer. Olhemos, por exemplo, para o instinto. Estamos a falar de coisas um bocadinho mais materiais, mas olhemos para o instinto. Olhemos, por exemplo, o salmão, que é um peixe do rio, nasce num determinado ponto do rio. Nasce, mas depois ele desce o rio e vai para o mar, faz a vida dele no mar. E quando chega à idade da procriação, ele retém os ovos e vem por ali acima, pelo rio onde ele nasceu, até ao ponto onde ele nasceu, e só desova ali. Todos fazem isto, todos são problemas. Já se experimentou tirar um salmão que vai a subir a corrente principal do rio e metê-lo num afluente. O que é que aconteceu? Ele reteve a desova, baixou o afluente até chegar ao rio principal, e só quando chegou no ponto onde nasceu é que ele libertou os ovos. Todos fazem assim. Todos. Quem é que programou os salmões a fazerem isto? Chamamos-lhe isto instinto. Por exemplo, no Brasil há um passarito que vive no Amazonas e que o que ele faz é, com 6 meses de antecedência, ele determina de onde vai soprar o vento e então constrói o seu ninho com a boca
contrária, que é para não entrar o vento lá para dentro e as crias não ficarem enregeladas. 6 meses. Vocês veem a nossa meteorologia, para acertar daqui para amanhã, a coisa fica complicada. Quem é que programou isto? Chamamos isto de instinto. Todos vêm da mesma maneira. Se nós comparássemos isto com a escala musical, era todos a dar a mesma nota. Ok? Isto é o princípio do princípio inteligente. Mas nós, que estamos animados do princípio inteligente, temos uma outra coisa, a que chamamos a inteligência. O que é isso por comparação com o instinto? E pela música? O que é a inteligência? A inteligência é isto. Imaginemos, o Salmão tem que ir à maternidade, a única que ele conhece, que é onde ele nasceu. Mas nós já não. Nós, se não pudermos ter o filho neste hospital aqui, nós vamos buscar outra solução, vamos tocar outra nota ao lado. E até fazemos concertos. Estão a ver a diferença? Quem é que criou isto? Ok? Muito bem. Mas não é só, por exemplo, a capacidade de miniaturização dos cromossomas. Fala-se aí muito no código genético, já foi descoberto, etc., não sei o que mais. Nós somos neste momento 7 mil milhões de pessoas encarnadas. Se a informação genética contida nos cromossomas destas 7 mil milhões de pessoas cabem todas num dedalzinho de costura. Nós hoje, para metermos uma informação de 1 gigabyte, já temos que ter umas pens, umas coisas grandes e uns computadores e tal. Mas tira aquilo tudo dentro de uma coisa. Qual é que está esta capacidade de miniaturização tecnológica tão grande? Quem é que tem esta capacidade? É o azar? É a sorte? Ou ainda os ecossistemas? Às vezes não se dá. Vou-vos contar uma história real. Na Austrália, quando descobriram a Austrália, há 200 e poucos anos atrás, chegaram lá uns descobridores e tal, não sei o que mais, e verificaram que a Austrália era fundamentalmente um continente seco. Continente seco. Ora bem, e então, o que é que pensaram? Bem, vamos criar, porque é que era seco? Porque ela está toda rodeada de mar, vinham os ares do mar, não tinham, na orografia junto à costa, não tinham obstáculos naturais que fizessem subir o ar quente para depois arrefecer e fazer chuva no interior. Portanto, e o que é que pensaram os cientistas? Vamos arranjar uma barreira natural, mas vamos plantá-la para forçar que o ar frio bata nessa barreira, suba, arrefeça, condense em água e vá cair no interior como chuva. Muito bem, está um raciocínio à maneira. E então foram arranjar uns catos, aqueles catos grandes que às vezes vê-se nos filmes, no Texas, uns catos muito grandes, muito altos, e começaram a plantá-los aqui assim à volta da orla costeira da Austrália. Bom, aquilo começou a funcionar, só que os catos, como não tinha inimigo natural, começaram-se a reproduzir, claro, começou a ficar aqui umas zonas possíveis da gente, só que eles começaram a ocupar o espaço que se queria era para a agricultura. Porquê? Não havia inimigos naturais no coisa. Bom, e o homem começou a dizer, agora temos que arranjar uma coisa contrária. E então reuniram-se outra vez lá uma série de cientistas e entomologistas e descobriram que no Brasil, no Nordeste brasileiro, existia um escaravelho que consumia este tipo de plantas. Então, opa, é para já, venham daí uns escaravelhos cá para dentro, bumba, escaravelhos lá para dentro. Bem, os escaravelhos começaram a fazer o seu trabalho, mas também a reproduzir-se, ok? E então agora pior emenda que solente, agora já estamos outra vez isto estragado, como é que vamos resolver isto? E o homem reconheceu que perdeu a mão no meio daquilo tudo. Mas calma, serenidade, e o tempo levou a isto. Hoje em dia, entra-se na Austrália e temos suficientes catos para as escaravelhos. Entrou em equilíbrio. Isto chama-se ecossistema. Quem é que domina isto? Quem é que põe a mão onde o homem já perdeu? É para pensar, não é? Mas também, por exemplo, a imaginação, uma coisa muito interessante. Por acaso é de dia, mas se fosse de noite, saíssemos agora ali à noite e hoje está um dia sem nuvens, a gente se olhasse para o firmamento, via uma série de pontinhos, umas estrelas, uma coisa e tal. Ei, que coisa bonita! Mas já vos vou dizer, só conseguem ver 2.500. Vêm 2.500 a olho vista, a olho nu. Só com a vossa vista só conseguem ver 2.500 pontos. Mas não vos vou dizer para contar, mas pronto, é o que é. Dá para imaginar o que são 2.500 pontos.
e outros 2.500 no hemisfério sul. Portanto, total seriam 5.000, com o mesmo olho. Mas se vocês agora pegarem num binóculo, agora põem um binóculo e vão ver que naquele sítio onde viam só uma, já vêm muitas mais. Já vêm 15.000. Quem vê 2.500 vê 15.000. Também não é preciso contar. A gente imagina, não é? Mas se vocês tiverem acesso ao telescópio Hubble, que anda aqui a 600 km numa órbita aqui à volta da Terra, e olha para o mesmo local, vem logo 1 bilhão. Isso não é preciso contar, mas é preciso imaginar. Quem é que conferiu esta capacidade ao princípio inteligente que anda aqui na nossa caixinha de espirulitos? Muito bem, com todas estas evidências, eu para mim dou como tese feita, Deus existe. O que era a hipótese, até há bocadito, quem era o criador disto tudo, eu dou, é Deus, existe. E se a gente acreditar que ele não existe, é negar que todo efeito tem uma causa, e avançar que o nada pode criar alguma coisa. Nada não, nada criou nada. O azar criou o quê? É nada não. Quando muito é a brincadeira de 1 para 10, para mim, mas durante tantos anos morria só a brincar ao joguinho. Não fazia nada. Meus amigos, era isto que eu vos queria trazer. Eu, para vos falar disto, consultei estas referências que aqui estão, fui falando convosco, tem aqui os links dos filmesitos que nós vimos, vocês podem depois, quando quiserem em casa, vê-los por completo, se quiserem, está ali no YouTube. Eu estou a gravar esta palestra, como habitualmente vou publicá-la neste meu canal de YouTube, que é Espiritismo JG, e também me podem apanhar quer no Facebook, no Google, é a mesma coisa, Espiritismo JG, e vocês apanham lá, e tem também aqui um e-mail, se alguma pergunta que agora no tempo que ainda sobra, para fazer perguntas que não dê tempo e queiram depois interagir comigo, tem ali o meu e-mail, é espiritismo.jg@gmail.com, e estou à vossa disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado.